Vamos comemorar o empate para desespero de alguns. Vamos ter que comemorar mais um empate entre Vasco e Flamengo. Por quê, meu amigo Túlio Veneno? É como o empate é construído, não é mesmo? Afinal de contas, se fosse a situação reversa, um Vasco abrindo 2-0 nos caras e tomando um empate no último minuto, estaríamos muito pé da vida aqui, né? E, se não por outro motivo, por ter deixado nossos rivais, com certeza, fulos, devem estar cuspindo o marimbondo agora, já vale aí a comemoração. Está começando o pós-jogo do Expresso. Vamos falar muito desse Vasco 2, Flamengo 2, o que teve de bom, o que teve de ruim, o que dá para melhorar, o que dá para comemorar, o que é de se lamentar. Vocês cheguem aí já botando o dedo no like, compartilhando essa live, Superchat, Pix, tem o Live Pix aqui também. Vocês colaborem aí, o pessoal já está largando aí as mensagens e a gente vai ler. Mas antes de tudo, quero saber do meu companheiro aqui, Túlio Veneno, o que você achou dessa partida, desse empate entre Vasco e Flamengo 2-2? Esse jogo aí, ele tem 3 atos, né, cara? 4. Aquele início de jogo em que o Flamengo consegue abrir o placar numa bola que a gente fica lamentando bastante, porque é mais um lance em que o adversário não precisou de muita coisa para conseguir ter clara chance de fazer o gol. E a gente, durante a semana inteira, todo mundo falava, né, no Expresso Diário, a gente também falava dos pós-jogo aí de outros jogos, que contra jogadores que têm qualidade melhor de definição, a gente não pode errar. Foi o caso do Pedro ali, né? O Cuesta fura uma bola, o Pedro consegue em um lance colocar uma bola do pé direito para o pé esquerdo e acertar um chutaço, né? O Léo Jardim até consegue desviar na bola, mas não é o suficiente. 1-0 para o Flamengo ali, logo no início, antes dos 10 minutos de primeiro tempo. E aí já dá uma baixada, né, na galera. Só que a partir dos 20 minutos, aí começa o segundo ato ali, que é o Vasco tendo mais posse de bola, conseguindo chegar muito próximo ali da área, mas ainda assim sem nenhuma grande chance de gol. A grande chance que a gente tem, que poderia ter sido construída melhor, é logo após o gol do Flamengo, em que o Brenner consegue receber uma bola e a bola, o Brenner, ao invés de... Para o Pedro ficou pererecando o gol do Pedro. Para o Brenner ficou pererecando e ele passou da bola. Isso diz muito da nossa qualidade técnica. E aí, a partir dos 20 minutos, a gente consegue equilibrar o jogo e a gente termina o primeiro tempo aqui na transmissão falando que, de fato, vamos chegar a voltar dessa forma para o segundo tempo, porque o placar até então já não era mais tão... eu acho que em nenhum momento do primeiro tempo o placar estava sendo certo, né, para o que a partida estava se apresentando. Nenhum momento estava justo aquele 1-0 para o Flamengo. Termina 1-0... Dentro daquilo que é a justiça do futebol, né? Quem faz o gol na frente, tudo bem. Mas pelo volume e tudo mais. O jogo, né? Quem acompanha, quem lê as estatísticas e acompanhar o jogo, talvez até imagine que o Flamengo teve um pouco melhor e tudo mais, mas assim, assistindo o jogo, a gente via que o Vasco estava muito próximo ali. Tava aquilo, cara. A gente termina melhor o primeiro tempo, a gente tem a expectativa de voltar também, a gente até volta melhor. Volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo. E aí, a partir do gol do Flamengo, vem um novo ato. O gol do Flamengo é um pênalti em que o PH, acho até que não foi proposital, né? Na passada, em que o Pedro tá correndo, a bola já estava praticamente na linha de fundo, ia ser no máximo escanteio, o Pedro ia conseguir no máximo escanteio ali pro Flamengo. E aí, o pezinho do PH ali prende o Pedro no chão e, infelizmente, aí o VAR dificilmente não ia chamar e chamou. E o Jorginho fez o gol. E aí, a partir do 2-0, até o clima aqui, né, da live, cara, eu fiquei no modo, assim, tristeza. Não era nem tristeza, era só frustração mesmo, assim, cara, porra. É um jogo que tava, ao meu ver, acessível, sabe? Tava competitivo. Fora os lances de gol, né, que aconteceu. Os gols eram o que tava destoando do resto do jogo. E aí, com as entradas de Adson, de Gomes e de Spinelli, a gente fala também que não estava funcionando, né? Passa uns 15 minutos ali sem nada também. A gente não conseguindo achar muita coisa. As entradas dos jogadores não estavam fazendo muita diferença. Até que, existe um artifício do futebol chamado escanteio que te possibilita colocar a bola na área, Felipe Tiru. E a gente não vinha usando ultimamente esse artifício de colocar a bola na área, né, cara? Veneno, é um atalho quando você não está conseguindo construir, né? É uma oportunidade de você chegar mais perto do gol adversário. É uma bola parada para você jogar dentro da área e torcer
para dar alguma coisa de bom, né? Pois é, e a partir do gol, né? O Robert Renan chega cabeceando muito bem. Ele que vinha fazendo uma partida ali, né, complicada, a gente já falando que a nossa dupla de zaga estava se estreando muito mais, mas faz o gol ali. E a partir dos 38 minutos, quando sai o gol, né, Felipe? Eu acredito que não teve nenhum vascaíno que não acreditasse que até o último minuto a gente talvez conseguisse esse empate. E, porra, quis que fosse realmente no último minuto uma bola muito boa do Cueixa, que falhou no primeiro gol. Acertou um belo passe ali, porque é aquele tipo de cruzamento, né, tio? Que é basicamente a bola que vai para o ponto morto, mas que qualquer desvio, seja de jogador do Flamengo ou do Vasco, poderia ser um gol contra do Flamengo ou um gol a favor do Vasco. Quem que tava lá no meio desse pagode? Hugo Moura, que entrou no final do jogo, lei do ex, beijou o escudo do Vasco, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Fala. Já comentou aqui, a gente meio que debochou. Vai entrar o Moura, vai. Eu zoei aqui, eu falei em tom de ameaça e tudo mais. Mas, meus amigos de chat, vocês não têm noção do quão é gostoso estar errado em um pós-jogo, em que o Hugo Moura empata o jogo aos 52 minutos do segundo tempo. E mais do que isso, né, tio? Porque assim, estão comemorando empate e tudo mais. É aquela coisa, como você falou, da forma que o jogo se mostrou, o empate aqui é a ser comemorado. Eu vinha falando quando a gente faz o 2-1, né? Quando a gente diminui para 2-1, a importância que vinha sendo esse empatezinho, né, Felipe Tiru? Porque o Grêmio tinha pontuado nessa rodada, o Botafogo, né? O Botafogo perde, na verdade, e aí já era um time que a gente já poderia vislumbrar para chegar próximo, e agora chega. Só que por outro lado, né, o Atlético Mineiro é quem vence o Cruzeiro, né? Venceu o Cruzeiro, passou o Vasco também, estava lá e a gente estava com o Vitória também, que foi justamente um triunfo do Vitória que ninguém muito esperava, porra, conseguiram também. Então, era uma rodada que não estava muito legal para o Vasco. O Vasco, até os 51 minutos do segundo tempo, estava com 16 pontos de a 2 da zona de rebaixamento, né? Então, nunca é bom você ficar ali a uma rodadazinha do que pode acontecer. Então, no final das contas, esse empate aí tem muito a ser comemorado pelo que o jogo se transformou, né? A gente sabe que, porra, pelo desempenho que o Vasco tentou ali, a gente tivesse alguns jogadores com uma qualidade técnica um pouco melhor, né, um pouco mais de sorte, a gente teria conseguido um resultado um pouco melhor hoje aí. E, por outro lado, o Flamengo demonstra também, né, Tibu, que não é esse bicho-papão todo. A gente tem que ter capacidade ali de ter maturidade durante o jogo, né? Não se desprender o que aconteceu hoje, mais uma vez, em vários lances. A gente lá dá uma cabacice aqui ali, perde uma bola, devolve a bola para o Flamengo, uma posse de bola nossa. E é algo que a gente tem que começar a entender, né? Tem que começar a ser puxão de orelha no vestiário do Renato Gaúcho. Acredito que vai ter bastante ainda assim, mesmo com o empate. Mas, porra, é um resultadozinho ali que, após o gol do 2-0, né, Felipe Tiru? Se alguém chegasse para você e falasse, fecha aí no empate, porra, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Tá maluco, otimista, pelo amor de tá Deus. Viajando. Se chega, não, vamos buscar um empate e tudo mais, não tem. Inclusive, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer aqui. Mais uma vantagem do empate aí, você já trouxe várias, né? Mais de caráter prático. Eu acho que tem também uma questão de trazer um pouco mais também aí de justiça para as avaliações, porque já estava vendo pelo clima do chat que se a gente perde essa partida, ia ter muito aquela questão do o time é frouxo, o time não se entregou. E, cara, assim, eu acho que foi uma boa partida do Vasco. O Vasco conseguiu jogar de igual para igual, disputando, criando chances. Eu acho que as nossas limitações foram essas que você comentou aí, sabe? Claro que não foi igual. Tem limitação de qualidade técnica, tem limitação de... Qual é o termo que eu posso usar para não ser muito chulo? De maturidade do time, entendeu? De, não ser tão juvenil jogando, saber, essas coisas todas. Tem muita coisa para melhorar, sabe? Muita coisa para melhorar. Tem que melhorar a defesa, tem que melhorar o ataque, mas, eu discordo de quem acha que faltou vontade, de que o time medrou, e eu acho que esse empate traz um pouco aí dessa justiça, né? Não é o Vasco que a gente quer ainda, um Vasco que, jogar, com chances reais de vitória, mas pelo jogo de hoje, uma derrota eu acho que ia ser injusto também.
Danilo Dantesco, quais são as suas impressões aí direto do Maracanã? Fale da festa da torcida, como é que foi, e as suas impressões sobre a partida. E aí, meu amigo Tiru, meu amigo Túlio, tô aqui já na sala de imprensa para a coletiva de Renato Gaúcho. Se vocês ouvirem os sons aqui no fundo, a galera tá testando o áudio, então é só normal. Não, Baby, tá legal, Baby aqui testando, muito bom. Operador de áudio, tem que ganhar para isso também. Mas falando, Tiru, sobre o jogo, acho que fica um gostinho agridoce, não sei, na boca do vascaíno. Tava conversando com os amigos aqui, porque não é o primeiro clássico dos milhões que a gente consegue empatar no último lance. Teve aquele gol do Coutinho, naquele lance do Ryan, foi ano passado, inclusive. E fica aquela sensação que se o Vasco caprichasse um pouco mais, poderia sair com uma vitória, poderia ter um jogo menos conflituoso, vamos dizer, porque chega ali no meio do segundo tempo, pro Flamengo e pro Vasco e pro torcida no Maracanã, a sensação era de que o jogo estava entregue no sentido definido, não tinha muito mais para onde sair. Vocês acho que comentavam na transmissão que as mudanças pouco surtiram efeito ou até pioraram um pouco o time do Vasco. E o Flamengo teve chances para fazer 3 até, chutes perigosos do Plata, que o Jardim começou a fazer. Olha aí os críticos de Léo Jardim, num jogo que já estava morno, e realmente estava um clima morno no Maracanã, 2-0, acabou. E aí vai o Vasco, faz aquela remontada, como foi contra o Fluminense, parecido, né? Mas empata, faz o 1, aí continua forçando, tem chance. O Rossi hoje, que eu acho que é um bom goleiro, hoje desde o primeiro momento mostrou uma certa insegurança naquele chute do Rojas. Vasco pouco levou chutes em direção ao Rossi, mas quando levou, ele não me passou uma segurança. E no último minuto, eu cantei essa pedra no deboche, mas eu cantei. O nosso editor misterioso vai ter trabalho para fazer essa boa edição, ele pode me sacanear bonito. Que eu falei, não vai sair gol em momento algum, não tô achando que não vai sair mais gol, o Vasco pode continuar. Mas, e o Vasco Danilo, faz... Fala, eu acho que assim, ó, vale a crítica, porque o gol saiu de um zagueiro e de um volante. Sim. Então, nosso os atacantes estavam muito mal. Tá muito mal. E o Brenner, assim, que foi a bola da vez no primeiro tempo, e merece as críticas por causa dos lances errados, das tomadas de decisões equivocadas, mas é aquilo, não é apenas o Brenner, né? Se fosse apenas o Brenner o problema, o Vasco resolveria fácil, mas é aquilo, de onde vem essa insegurança, a perna fica mais pesada, ou o cara não consegue definir. O Vasco, repito, o Flamengo hoje não fez um bom jogo, o Flamengo errou muito, os zagueiros que são bons cometeram erros, cometeram falhas, e o Vasco, infelizmente, não soube aproveitar no primeiro tempo. E o Flamengo, num lance, numa baita jogada do Pedro, claro, matou, fez 1-0. E aí, quando o Vasco estava conseguindo pressionar um pouquinho no segundo tempo, o Flamengo vai lá num pênalti infantil do PH. Daqui eu não consegui ver, gente. Eu vi que houve tipo um trançapé, o Pedro sentiu algo, mas assim, um lance que estava indo para fora, o Pedro não ia fazer nada diferente ali. Então, foi uma infantilidade do PH, não sei se teve culpa, dolo, culposo, mas assim... Eu acho que foi culposo, sem intenção, né? Ele, na verdade... estava correndo, cobrindo ali. A gente, no primeiro momento, aqui na transmissão também, cara, nada, o que é isso? Arrasca pênalti. Mas depois tu vê que ele meio que sem querer pisa no pé do Pedro, né? E aí pisão no pé, aí como que não vai fazer, né? 2-0 e o clima realmente ficou morno. Eu até me lembro que vocês falaram, vai mudar o time agora, né? E o Gomes... em alguns lances equivocados, chutando de fora, aquela mania, né, de vamos trabalhar a jogada um pouquinho mais, e é aquilo, acho que foi o Mineiro ou o Túlio que comentaram, quando o Vasco conseguiu trocar passes, quando o Vasco conseguiu fazer tabelinhas, o Vasco começou a levar perigo, até porque o Flamengo começou a tirar os principais jogadores deles, já pensando na maratona, que eles têm também, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e começou a entrar galera que não é da mais qualidade, tem qualidade, mas não é tão da qualidade como os titulares. E o Wallace e o Ian é um dos caras que começou a sentir ali aquela pressão do Vasco, foi um jogador claramente, né, Túlio? Você vê que ele estava tropeçando, errando troca de passes na defesa, algo que não estava acontecendo durante o jogo com o Flamengo. Desculpa, só do Wallace e Ian, você vê?
Os amigos meus que já no primeiro tempo já estavam me marcando no grupo de WhatsApp, os amigos de outro rival. E aí, cara, o papo agora eu abri aqui, os caras tão putos com o Alan assim, ó, falando que o jogador tá morto, não aguentou jogar 10 minutos. Não, eu acho que ele sentiu, assim, é muito, a gente tenta não ser cruel, especialmente com jogadores jovens. Se o Vasco, Brenner, fez uma partida em que não conseguiu reproduzir, teve chances, e é muito mais velho, tem 26 para 27 anos do que o Wallace Ian, a entrada do Wallace Ian e dos outros, vou colocar os outros, por exemplo, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo, ele teve até um lance perigosíssimo ali, o Flamengo criou. Só que lá atrás me pareceu que o Flamengo ficou desprotegido e o Vasco com impulso, com volume, e essa é uma característica que a gente tem que tirar, né, positiva desse time. Aos trancos e barrancos, foi contra o Fluminense assim, teve essa vontade contra o Cruzeiro, e agora demonstra também um 2-0 com uma torcida maior do Flamengo, a gente consegue chegar ao empate. Repito, eu, Danilo, entendo a festa e acho que tem que comemorar pelo jogo em si, e como o Túlio falou, um pontinho no Brasileiro, a gente estava saindo de Corinthians e Flamengo com 0 pontos. 6 disputados, 0. Agora, pelo menos um pontinho, que nesse Campeonato Brasileiro, que a diferença do rebaixado para o cara que é o 10º, tinha 2 pontos de diferença apenas. Então, isso tem que comemorar. Mas eu fico ainda com aquela sensação que o Vasco, nos clássicos, especialmente contra o Flamengo, que tem esse tabu, a torcida está cada vez mais machucada. Eu não sei como trabalhar isso psicologicamente, emocionalmente, de tentar errar menos, de tentar ter uma produção melhor durante a partida. Fica um gostinho de lado bom, claro, empatou na reta final, mas um lado ruim, se tivesse caprichado mais um pouquinho, se a gente conseguia finalmente sair com uma vitória aqui, continua-se esse tabu, desde 2013, com gol de Pumita, a gente não vence os caras. Vamos trazer aqui então o homem João Almirante. O que foi que só você viu, meu amigo? Fala, Tihu, Túlio, galera aí do chat. Cara, assim, a gente fica frustrado, né? Porque, mais uma vez, a gente não consegue vencer. E eu acho que tem esse componente, porque eu acho que o Flamengo fez um jogo fraco hoje, fez um jogo morno. Mas, mais uma vez, a gente errou mais do que pode nesse clássico, né? Tomar aquele gol do Pedro logo no início do jogo, com ele no meio dos 2 zagueiros, cara, conseguindo limpar ali, não tem como aceitar. E aí tem o pênalti do Paulo Henrique também, chega estabanado ali no lance que não precisava, né? Parecia que a gente ia colher mais uma derrota. Mas agora, para levar a coisa lá para cima, acho que o Vasco, mais uma vez, mostrou atitude, mostrou brio, mostrou disposição, coragem no final da partida, e foi recompensado, né? Primeiro diminui com o Robert Renan ali, bom cruzamento do Nuno Moreira, né? E ele sobe bem o Renan ali para diminuir. E a reta final só deu nós, né? Os caras estavam ali tentando segurar, fazer uma cera e o caralho e tal. E a gente foi lá na última bola, meus amigos, e conseguiu esse empate que, cara, traz um gostinho mais doce para nós, né? Apesar do histórico, da porra toda, a gente foi buscar um 2-0 e conseguiu um empate e sai amargo para os caras, e tanto que a torcida deles sai em silêncio e a nossa fica ali comemorando o final, né? Com Hugo Monstro, Hugo Moura, Man of the match, fazendo gol e farmando aura na comemoração ali, foi para a galera e tal. Enfim, e a gente conseguiu esse resultado importantíssimo, né? Ainda mais pesando a circunstância da partida, até perdendo de 2-0, caralho, contra o time dos caras, né? Que pouco sofre gols, né? A gente conseguiu marcar 2 vezes. Repito, fica uma frustração porque com menos erros a gente podia ter beliscado essa vitória. O Flamengo, repito, teve longe de fazer um grande jogo hoje. Foi muito longe de ser um amasso, como a gente viu nos últimos jogos também, né? Apesar de, mesmo no momento estava 2-0, não era um 2-0 fruto de um amasso do Flamengo, era um 2-0 fruto das nossas cabaçadas, né, cara? No primeiro gol e depois o pênalti que o Paulo Henrique comete. E aí depois o Renato lança o time para frente, perdido por 2, perdido por 10, e é recompensado, né? O Adson entra movimentando, o Andrés Gomes nem acho que entra tão bem, mas dá uma outra movimentação lá, o Spinelli lá tentando incomodar na área, o próprio Nuno entra, bate bem o escanteio, o Hugo Moura, né, entra no Barros para fazer o gol de empate, e acho que a gente foi recompensado por essa coragem, né? O Cuesta, que
não fez um bom jogo também, mas acaba que consegue ali dar esse passe decisivo, o cruzamento ali bem feito para o Hugo Moura, mas acho que vai mal tanto no lance do gol do Pedro, quanto também no lance da origem do pênalti. Ele perde um duelo ali para o Jorginho no meio campo e tal, mas enfim, conseguiu ali minimamente se redimir, né? E a gente sai com esse empate. É um pontinho que poucos farão lá no Maracanã contra os caras, né? E a gente conseguiu mais uma vez. Se eu não me engano, os 4 clássicos últimos do brasileiro são 4 empates, né? É aquele empate com Paiva lá, que é o Coutinho, faz o gol na última bola. Aí 2 empates ano passado. E hoje, quando a gente pensou, né, ali 25 minutos do segundo tempo, eu pensei, pô, nós vamos tomar um ferro de novo. A gente conseguiu um empate também, um pontinho importante para valorizar. Só repito, fica um certo sabor doce por ter conseguido buscar um resultado que parecia muito improvável em algum momento do jogo, mas eu acho que fica também uma frustração por a gente ter perdido uma oportunidade, me parece, de ganhar esse jogo aí, cara. Demos mole, cara. Pelo menos ou não tem o pênalti, ou não toma aquele gol logo no início e tal, mas a gente mais uma vez falhou. E para além dessas falhas defensivas, cara, as falhas ofensivas também, né? O Piton teve uma boa chance para empatar. E, cara, o Brenner, logo depois que o Pedro faz o gol, tem uma jogada pela esquerda que o Brenner recebe a bola na marca do pênalti, quase, ele domina a bola, escapa, vai para trás dele ali. E tem um lance também que sai 3 contra 2, cara. Que, porra, ele escolheu a pior coisa para se fazer naquele lance, né, cara? Tinha que ter trabalhado. O Andrés Gomes também finaliza do mesmo jeito também, uma bola que tá Piton passando de um lado, Puma do outro, ele vai lá e chuta de esquerda também, cara. A gente toma algumas decisões ali no ataque que a gente podia ter tomado melhor. Acho que podia ter pelo menos conseguido um empate já no primeiro tempo, mas não consegue. Mas, enfim, acho que no fim das contas, esse pontinho aí tá bem-vindo no nosso bolso, ainda mais pelo que se projetava quando saiu a escalação, né? E só para responder, a escalação, o Renato ele começa com o Brenner na ponta esquerda, aí ele começa a dar um monte de esporro no Brenner. Porra, Brenner, recompõe, você não vê. Aí toma o gol, ele faz o quê? Ele bota o DVD na esquerda e bota o Brenner lá. Aliás, bom jogo do DVD, hein? Eu sei que os haters não viram, também. Mas o DVD, talvez no primeiro tempo do ataque, e ajudou a recompor ali, roubou umas 2, 3 bolas ali na recomposição pelo lado esquerdo, que era o que me fazia mais sentido quando saiu a escalação. Era botar ele por ali e o Brenner lá na frente. Mas, enfim, a gente sai com esse pontinho aí. E mais uma vez o time que com seus problemas, seus defeitos, a gente tem coisa para falar, mas que tem esse mérito, né? Tem mostrado esse mérito de não desistir de nenhum jogo. A gente tem... Não é a primeira vez que a gente consegue gol no final, não é a primeira vez que a gente vai buscar um resultado adverso, né? Viramos contra o Fluminense, aquele jogo épico, viramos o São Paulo em São Januário, viramos o Palmeiras lá na estreia do Renato, viramos o próprio Cruzeiro dentro do Mineirão, depois a gente toma um empate. Enfim, é um time que está mostrando essa capacidade, pelo menos, esse brio, né? Esse compromisso de não desistir. Porque eu, com 2-0, eu já tinha desistido. Sim. Eu já até achei errado entrar o Gomes. Porra, vai entrar com o Gomes agora que... Eu já tinha falado, tira o Thiago Mendes. Já acabou? Tirar o Thiago Mendes. Por falar nisso, João. Como é, então? Né? Porque a gente tinha falado aqui antes no pré-jogo sobre possíveis suspensões, Barros e PH para domingo. Vai ser Puma e... O Hugo Moura ganhou. O Hugo Moura ganhou crédito agora, né? O Puma já tá mandado. E o Hugo Moura vai titular no lugar. O Hugo Moura que entrou bem também. Desde que o Hugo Moura entrou em campo, foi 2-0 Vasco da Gama, tá? É verdade. Anotem aí nos seus livros. Tá aí nosso Ibor Vasco na tela. Thiago Mendes tá, muito na frente. Tá com 11 pontos aqui. E enquanto o segundo lugar, que é o Andrés Gomes, está com 7. Depois vem Renato com 5. Cuiabano com 4,5. E Léo Jardim com 4.
Qual foi o momento ali, Tio, que o André, em que jogo ali que o Andrés Gomes perde a liderança, né? Que ele tava ali e o Thiago aqui, Mendes ó. iguala, né? Ó. O Andrés Ó. Gomes? Não, mas o Thiago Mendes ele vem bem. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Thiago Mendes, né? Não, esse é o Andrés Não, o André Gomes. O Thiago Gomes. Mendes O é o Andrés verde. Gomes vem aqui, ó. Aí aqui, ó. Aí, ó. No jogo contra o Fluminense. Isso aqui ainda no Carioca, né? Empata ali. Aí empata também os dois. Aí depois, Thiago Mendes já vai pra cima. Aí chega empatar com quem aqui? Cuiabano, ó. Cuiabano vem numa crescente aqui também, ó. Forte. Encosta aqui, mas depois vai perdendo gás. E o nosso Thiago Mendes só vai crescendo só. E lá embaixo, aqui entre dos 16 que jogaram mais recentemente, né? Todo o elenco. Nuno Moreira com menos 13. Depois Lucas Piton também e Brenner menos 13. Tá todo mundo empatado aqui, ó. Nuno Moreira, Brenner e Lucas Piton. Todo mundo com menos 13. Depois vem o Cuesta com menos 10. Prejudicado por ficar muitas partidas fora. Vai meio que perdendo aqueles pontinhos, né? E Robert e Renan. Tá aí. Média do time, meus amigos. Ó, Vasco vai mal ou bem subindo, ó. Chegou aqui contra o Corinthians na fase mais baixa da temporada até aqui, menos 4,3. Agora já recupera para menos 3,8. Vamos ver se em algum momento da temporada ele consegue ficar verdinho, não é mesmo? Vamos aqui ver os outros dados. Vamos ver em que... no ranking, como é que fica a partida de hoje? Olha aí, ó. Vai para terceiro, tá? Fomos generosos aqui, ó. Pede só para vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Grêmio. E tá aí, ó. Terceiro lugar. Boa. Mais do que contra o Flu, inclusive. Mais do que contra o Flu, é verdade. Você vê. Aqui, ó. Na avaliação tá crescendo os jogadores que estão verdinhos, tá? Que estão bem avaliados. Thiago Mendes, Adson, Cuiabano, Renato Gaúcho, Andrés Gomes, Spinelli, Léo Jardim e Rojas. Olha o Hugo Moura zerado. Hugo Moura e DVD zerado. Vamos lá, então pronto. Basta um joguinho bom agora. A galera que não tá devendo. Nosso Puma Rodrigues, artilheiro aqui, ainda em baixa. Artilheiro serve para a gente trazer, inclusive, aqui nosso Datagol. Olha aí, ó. Puma Rodrigues lá na frente, meus amigos. É o homem que tem mais participações em gols. Vamos, então, analisar aqui o Datagol da partida. Vamos relembrar aqui. Primeiro gol. Robert Renan. Escanteio. Nuno. Com... Nuno assistência. Nuno assistência. Nuno assistência, gol do Robert Renan. Segundo gol. Cuesta. Assistência do Cuesta. Gol do Hugo Moura. Com gol do Moura. Só uma galera que tá meio embaixo aqui, né? Muita gente vai entrar aí. Não, Cuesta já tá aí com uma assistência. O João tava até lembrando, né? Que ele já tinha feito essa outra assistência. Vai entrar o Hugo Moura, né? O Hugo Moura, o Robert Renan já. O Moura é a primeira, né? O Robert Renan tá ali com o Titi. Ó, vamos ver aqui, ó. Cuesta tá aqui. Robert Renan tá aqui com um golzinho também que ele já fez. O melhor situado aqui é o Nuno, tá aqui, ó, com 2 gols. Vai entrar agora com uma assistência. E o nosso Hugo Moura vai entrar no Datagol. Vamos ver aqui se vai certinho. Tá aí, ó. Hugo Moura já pula, Lucas Piton, Alan Saldívia, empata com o Titi com um gol. Carlos Cuesta sobe aqui, ó. Empata com o PH com 2 assistências. Carlos Cuesta é a solução para a lateral direita do Vasco? Fica aí a pergunta. Robert Renan, 2 gols. Nunca tinha feito um gol com a camisa do Vasco. Jogando pelo clube do coração é diferente, né? E nosso Nuno Moreira, falem dele, tá mal, tá na pior fase, mas tá aqui, ó, brigando ali no meio com 2 gols, uma assistência e uma pré-assistência. Tá aí, tá entregue, Datagol, tá entregue. Desejar aí boa noite. Vou começar pelo nosso sonolento. Vai dormir? Tá cansado, João Almirante? Tô com fome, mano. Tem uma pizza aqui me esperando. Só tô louco pra ir pra lá. Mas é isso, um abraço aí pra todos. Tamo juntos. Boa. Túlio tá aqui, ó. O Túlio deve estar com fome, porque está desde as 2 horas. Metade, ó.
Já foi metade aqui, só Boa. nesse pós-jogo aqui de Pringles. Ah, aqui. eu também peguei uma batatinha ali, aproveita a hora da coletiva, Renato. que a gente não tem que falar, e aí você já vai mandando pra dentro. Amassando. É isso aí. Dá seu boa noite então, Túlio. Quer mandar um recado final pra galera? Mandar um recado aí, aproveitar aí a semana, galera aí, curtir bem essa semaninha. Quarta-feira tem Magia de Vasco. Uma boa noite aí para Felipe Tiru, João Almirante, nosso mineiro, que não sei mais nem se está por aí, mas esteve aqui abrilhantando aqui a transmissão. Nosso Danilo Dantesco também. Abraço aí para todo mundo. Curtam a semana. Quarta-feira tem mais um filler de Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, Felipe Tiru. Boa. Então é isso aí, cara. Mais uma jornada de Vasco acabando, mais uma jornada do Expresso. E hoje dá para mandar até o clássico também, que é mais um domingo acabando e com ele mais um dia de Vasco aqui no Expresso. É hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil.